Bem, vamos começar. A minha vinda para o Norte basicamente não foi propriamente para vir surfar ou para vir surfar mais ondas. Teve a ver com uma decisão familiar, portanto a minha mulher é do Porto e eu decidi vir para cá sabendo que na altura parte grande da minha vida ainda era o bodyboard e eu conseguia surfar todos os dias e estando a morar numa zona muito próxima, portanto morava em São Pedro do Moel, perto da Nazaré, de Peniche, da Ericeira, e numa fase da vida em que ainda tinha muito tempo, portanto não havia assim grandes compromissos familiares, só havia trabalho e pouco mais. E a decisão de vir para o Norte, já sabia que em alguma coisa teria que cortar. E confesso que o primeiro ano, talvez primeiro ano e qualquer coisa, foi um bocado difícil, essa adaptação. Sabes que estão a dar altas ondas em todo lado, desses 3 sítios que falei, e depois estás aqui num sítio que é completamente inconsistente, que tem boas ondas, mas não é a mesma coisa, todos sabemos isso, e foi um bocado difícil, mas depois adaptas-te. Encontrei-o algumas vezes na Praia do Norte, nessa altura não nos conhecias muito bem, acho que encontrei também no Porto Pinheiro. Comecei a desenvolver uma amizade com ele foi quando ele veio viver cá para cima. Aí é que, pronto, ele disse, olha, vou viver para cima e caralho, e depois um gajo começou a combinar. Pai, o Fazendas é uma pessoa que se gosta muito facilmente, não é? E, pá, é uma companhia incrível para surfar, para estar fora d'água, por isso foi uma amizade mesmo muito fácil de se desenvolver. Foi como um pai, é como um pai e será sempre como um pai para mim. Muito provavelmente se não fosse ele, não conseguia ter atingido os patamares que atingi no bodyboard, nível de competições, surfar ondas grandes, tudo isso, porque ele sempre tentou puxar por mim. E ele ia a algum sítio, ao Trove, Ilha, Convés, onde quer que fosse, ligava-me, olha puto, queres vir? E eu, como queria evoluir e ultrapassar sempre os meus limites, ia sempre. Eu tentava ir sempre que podia. Tentamos sempre puxar um pelo outro, para as coisas acontecer. Às vezes não dá, por falta de, se calhar às vezes de segurança, mas normalmente acabamos sempre por entrar, ou um puxa o outro, nunca tentamos dar a parte fraca, que é um bocado por aí. Se tu entras, eu entro. Sem dúvida que sim. Se ele não estivesse lá, sem dúvida que há dias em que a presença dele ali faz completamente a diferença entre eu decidir ir numa onda ou não ir. Não é, sem dúvida. Parece que há dias que preciso dele, estás a ver? E outros dias que ele precisa de mim. Eu acho que ele ainda tem aquela pica de quem ainda surfou poucas vezes no troll, estás a ver? E tem a pica toda para surfar lá e parece que mantém. Estás a ver? Por isso é que ele tem aquela motivação e me puxa sempre para ir lá e está sempre a ver as previsões, como é que é, quando é que vamos lá, e caralho, eu bora então. Também começam a aparecer outros desafios na vida, portanto filhos, ou filho, trabalho, e vais-te adaptando, vais ficando mais velho e isso deixa de fazer tanta confusão, começas a dar mais valor também a outras coisas. E o Norte tem boas ondas, temos é que andar atrás delas e procurá-las. Para nós chega, acho eu, quer dizer. Nossa, fazendeiro, pô, que ideia estúpida.
Até já estou a tremer. Diz lá. Isto é mais difícil de dropar uma no troll. Tem duas coisas, é a consistência e a quantidade. Nós temos poucas e pouco consistentes. E lá em baixo tens mais ondas, mas muito mais consistente. Por isso há aquela tendência, ok, a malta vai lá abaixo, ou mora em Peniche, ou mora na Ericeira, ou mora em Sagres, e farta-se fazer ondas boas. E não é bem assim. Mas na realidade, uma sessão boa lá não significa que faças 3 tubos e 4 ARS. Pode acontecer, mas também pode não acontecer. Tive muitas sessões na vida que nos super tubos fiz uma onda razoável e fui embora para casa e não era já ali, ainda tinhas que fazer uns quilómetros de carro. Agora, aqui realmente o teu padrão baixa um pouco. Tens que surfar mais por querer e não tanto para fazer aquela... Aliás, um reflexo disso é o tempo que nós demoramos para fazer este vídeo. Provavelmente na Ericeira ou naquela zona ali fazíamos isto num ano ou 2. É verdade. Aqui demoramos 10 anos, ou coisa que o valha. Portanto, isso é um pouco o reflexo da quantidade de ondas boas que nós temos. Como eu dizia há pouco, não é a falta de ondas boas, é a falta de consistência. Quanto é quase o processo? É baixar a expectativa e às vezes tens boas surpresas. É incrível, porque são 2 grandes big riders e há sempre estamos sempre a puxar uns pelos outros, sempre a picar-nos. Quando às vezes entra assim um close-out, bora, se não fores. Depois entramos nessas brincadeiras, né? Mas é sempre muito bom surfar com eles os dois. Puxamos sempre uns pelos outros, tentamos sempre nos cuidar uns aos outros. Faustinho é a prova viva de que nunca é tarde para fazermos mais um amigo. Obviamente eu conheci muito mais cedo o Faustino do que ele me conheceu a mim. Ele era um dos meus ídolos no que diz respeito ao desbravamento das ondas em Portugal e não só. E a cena das ondas grandes era ele e o Porquito e continuam a ser as minhas grandes referências. Agora é engraçado, já conheci o Faustino, daquela conversa quase não era pedir um autógrafo, porque ele nunca me quis dar um autógrafo, ainda estou à espera. Mas sempre aquela relação de olhar um bocado para cima e ver que estava ali um ídolo e uma pessoa que eu queria seguir, ou pelo menos com que eu me identificava. E quando mudei para o Porto, começámos a estar muito mais vezes e talvez tínhamos percebido que temos feito se calhar um bocado parecidos e gostos neste aspecto em relação ao mar bastante parecidos e naturalmente fomos ficando amigos. Está feito? Está feito. Queres fazer alguma pergunta, Renata? Completamente fora. O Marco começou por ser meu aluno, portanto ele apareceu na escola, foi o Nuno, através do Nuno Azevedo, começou a surfar na escola onde eu trabalho, na linha de onda, e
via-se que era um miúdo com bastante potencial. Eu acho que o Marco é uma espécie de um cavalo selvagem, tipo um Mustang. E se vocês conhecerem o filme, há alturas em que ele está quase domesticado e até está tudo bem ali com o índio, depois tem alturas em que desaparece, vai à vida dele e ninguém sabe dele durante meses. O Marco é isto. E durante todos estes anos, portanto já conheço o Marco desde que ele tinha para aí uns 13 ou 14 anos, sempre foi esta maluqueira. Mas na verdade é um miúdo muito bom coração e que adora este tipo de ondas com as quais eu também me identifico. Por isso, acabando o seu período de competição, ou parte da vida em que ele deu mais ênfase à competição, o Marco continua a ser o meu companheiro de surfadas, em ondas assim um pouquinho mais fora do habitual. E na verdade, quando o mar está, ou quando as previsões estão boas, o Marco pode não falar comigo há 2 meses, é a primeira pessoa que me liga para saber onde é que eu vou andar naquele dia, naquele e no outro, logo a seguir. O Marco já, sei lá, há uns anitos atrás, tipo, conhecia de vê-lo nos campeonatos e depois de ser atleta de fazendas e isso, começou a vir aqui à Azul, começou a vir ao troll, a mostrar apetite por essas ondas, foi fixe. É fixe ver malta mais nova a querer continuar lá, porque senão mais ninguém vai lá. Ele, tendo a influência do fazendas, não me admirava nada que o caminho fosse esse. Eu acho que ele tem uma abordagem à onda, se calhar ainda mais de manobras, de subir ao lipo, não é de admirar que ele seja o único que mande 3 ARS por surfada lá e nós nenhuma manobra fizemos, não é? Ele ainda tem aquela vontade de subir muito ao lipo e de mandar manobras, então torna o surf dele um bocado, não digo diferente, mas com uma abordagem diferente da nossa. O Marco tem 2 histórias giras, posso-te contar. O Marco, não sei onde é que ele surfou primeiro, se foi no Convés, se foi aqui. O Marco, no Convés, foi comigo, não fez ondas no primeiro dia. Eu fiz um bom tubo, aliás, o único tubo que fiz lá à frente dele, portanto ele é meu testemunha. Depois, para sair, aquilo foi uma aventura de todo tamanho, porque o Marco não estava a sair onde eu achava que tínhamos que sair, estávamos a ficar em frente a umas pedras um bocado grandes e altas e pontiagudas, e eu virei-me para ele, ó remas, se não remares hoje, nunca mais vais remar na vida. E o Marco remou com tudo o que tinha na vida e conseguimos trepar aquelas pedras e sair cá para fora. Outra gira do Marco, isto tinha para aí 14 anos, foi aqui no Troll. Cheguei aqui com o Marco e com o Faustino a ver o mar e estava assim um bocado desfeito, estava tipo nortada, não estava muito bom, estava grande e estávamos ali à frente naquela casinha a ver o mar de frente. O Marco roubou uma chave do carro, zarpou e começou-se a vestir e nós nem sequer dávamos para entrar. Depois do puto estar vestido, não ia entregar metade do Marco só à avó, portanto, o que é que eu fiz? Vou-me vestir também e vou com ele. E foi fixe, ele não acabou por não fazer ondas nesse dia, mas só a atitude e a coragem de ter aquela gana, portanto vê-se que é ali um miúdo muito especial nesse aspecto. Não só competitivamente, que ele teve bons resultados, chegou a ser campeão nacional e campeão da Taça de Portugal, mas neste contexto das ondas fora de formato, ou nas ondas grandes, chamem-lhe o que quiserem, é uma excelente companhia e vê-se que é mesmo talhado para aquilo. Ora bem, isto é para quê? Ei, se eu ganhar não vamos mais nada, vamos embora. Se eu ganhar, vamos tomar outra vez. Aí, pedra, papel, tesoura. 1-0. Pedra, papel, tesoura. Empate, papel, tesoura. Anda, pedra, papel, tesoura. 1 igual, pedra, papel, tesoura. 2-1. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. 2 igual. Caralho! Ainda vai ficar fixe. Pedra, papel, tesoura. Já sabia que ias fazer isso. Pronto, olha. Isto é um Fazer sinal. mais uma. Isto é um sinal. Acho que é um sinal. Acho. Caralho. Puto, quantas é que viste hoje? Agora vai 20 ou 30. Olha, Estás maluco. Se esta aqui for boa, se mandar um bafo bom, eu entro. Opa. já foste. Não vai mandar. Vai. Oh Marco! Oh Marco! Está o resto do farto. Oh, mano, o que é que manda dizer isto? Se eu mandar um bafo, que é a coisa mais fácil que vai aqui mandar. Olha, mas vamos combinar uma cena. Pronto. É para não exagerar. 20 minutos, Luís.
Meia hora. Estamos natural O Pico de Sacristão é o pico mais no ensaio, em que ele manda os ARS. Queres mesmo picar, tu? Não, ele pode ficar com o Pico de Sacristão, para ele. À vontade. Não fico com inveja, acho que sim. Até fico... É tipo a Braga Wave. Quem tem a honra de ter com o seu nome alguma coisa é espetacular. A Braga Wave nasceu com... Uma vez que um amigo meu aqui de Espinho, o Bruno Braga, decidiu ir numa onda daquelas que bate no esperão do Cabedelo e vem aqui uma onda de lado em direção a sul, que faz com que a onda vire toda para lá e seja praticamente insurfável de surfar, né? Muito virada para sul, ou seja, é só mesmo aquele bolzinho e depois não tem nada, ou seja, cais e foste. E foi o que aconteceu, com o Braga Wave. Pronto. As quase ondas são um capítulo da minha vida que começou precisamente no norte. Talvez por causa dessa escassez de ondas consistentes. As quase ondas vêm um bocado nessa onda aí. Quando era mais novo, uma das coisas que mais prazer me dava, muito mais do que competir, era precisamente andar atrás das ondas e procurar sítios novos para surfar. E essa vontade, chegando ao norte, continuou. Portanto, há coisas dentro de nós que não vão mudar assim de um dia para o outro. E comecei a procurar, comecei a ver. E fui ouvindo, malta daí que nunca surfou aqui ou acolá, mas que sabe que parte uma onda ou duas, ou que há ali uma espécie de uma onda. E depois
juntei a isso uma máxima de um amigo meu açoriano, o grande Samuel, o Barcelos, que diz que onde sai um bafo sai um homem. E nós, quando estamos muito longe, a maior parte destas ondas acabam por ser longe da costa, e vês um bafo, portanto sabes que ali, se sai um bafo, sai um homem, às vezes há um bafo enorme, sai uma família inteira, por isso faz todo o sentido nós tentarmos procurar um pouquinho mais, até porque a capacidade de tempo e económica de andar constantemente a ir para a Ericeira para surfar ondas boas é inexistente. E se nós, nesse tipo de dias em que o mar está maior, se não tentarmos também procurar algo diferente, em quase todas as quase ondas, já temos provas de que aquilo realmente funciona. Mas, na realidade, é o que há. Dá para nos entretermos. Mas quando vemos assim um rebolhozinho num sítio, para nós já temos que lá ir, temos que lá ir, temos que lá ir, e lá vamos nós descobrir, a ver se é só mesmo aquele rebolho. Principalmente quando sabemos que aquilo não é areia, não é? Há sempre aquele risco de nos aleijarmos, então a adrenalina é o que conta mais nisso. Pá, eu acho que há falta de lajes cá no norte. Há sítios que têm muitas pedras, mas lajes há poucas, e as lajes normalmente é o que faz as ondas mais perfeitas, não é? Ondas que parece que vão ser altamente, mas depois, para a fotografia está muito bonito, mas depois na realidade não é nada. É assim, é engraçado surfar uma vez ou duas. Yeah. Podes pôr um pi no ficar engraçado. Sempre que se falar de metes um pi. Eu não acho muita piada. Primeiro é a direita. Eu não gosto muito de direitas, por isso não tenho muito o que fazer. Sei lá, acho que nunca fiz lá uma onda em condições, por isso para mim aquilo não me presta. As duas surfadas que eu lá tive, foi as duas que me espetei, tipo, não tem como. Aquela onda não é para mim, está visto. Ao convés, que eu acho sinceramente que, não tenho certeza que é um grande tubo, é um tubo enorme, extremamente rápida no início, não dá para ter noção da onda que é quando estamos cá fora, só mesmo indo lá, e como já lá fui várias vezes, sei perfeitamente que aquilo é uma onda a sério e até perigosa. Já fraturei 2 vértebras, portanto ainda está um igual, tenho que lá voltar mais vezes, mas acho que merecia ali um apoio de uma mota d'água, ou 2, ou 3, tanto para, e eu não sou a pessoa mais adepta do towin, mas ali tenho que confessar que uma mota d'água a ajudar a malta a entrar na onda seria bastante benéfico. Se nós não entrarmos no sítio certo, não vamos fazer um tubo, das duas uma, ou ficamos à porta ou vamos com uma espuma na cabeça, e se tivéssemos moto aquilo até poderia funcionar. Além de que a segunda secção tem ali um calhau que faz uma espuma um bocado marada e que não nos deixa, e vindo de trás, velocidade de mota d'água, lá está para passar. E dá para fazer um grande tubo. Ora bem, o bloco, que é uma onda assim um bocado esquisita. Tanto parece que vai ser boa, um grande tubo, como depois é uma grande rampa, como depois não é nada. O bloco é uma esquerda, é tudo mais simpático, dá fotos incríveis. A onda é extremamente rápida e a parte melhor da onda é quase um porto de dinheiro, portanto a onda suga bastante. Qual é o problema ali? Estás a quase 400 metros da costa, estás demasiado longe, ter referências é muito complicado, é difícil orientar-te, lá fora tem corrente, descobrimos há dias que há um calhau que sai fora d'água, parece a corcunda de Notre Dame, e depois, além disso, ainda não percebemos exatamente o tamanho certo e a maré certa para ali estar. Se fossem realmente ondas boas, não éramos nós agora que as íamos descobrir. Quando tinha mais pica, não é? E estava nessa onda, isso dava-me boa da motivação, saber se realmente era, se aquilo era uma onda ou não, e descer, tipo, nem que fosse mandar um chapéuzinho já me deixava todo contente. Isso sempre me deu muita pica, quando era mais novo. Jesus, conversa de velho. Pá, agora não, agora quero é fazer tubos a sério, não é?
Agora, para mim, até me parece um sonho, para te ser sincero. Já nem dá para pensar em termos de realidade. Se fosse agora, se o Cabedelo existisse agora e se desse agora, de certeza que ia ser uma onda que pá, viria toda a gente do mundo para aqui. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Pá, hoje em dia não é.
Olha, está lindo. A melhor imagem de sempre. Estou a apanhar os destroços todos. A Hello Kitty, a prancha azul partida a meio e a do Marco lá ao fundo, pousada. Está lindo. Parece um cenário de guerra. Olha, está tudo arruinado. Às vezes faz-me lembrar Itacoatiara. Um bocado, Não faz? um bocado, é. O ângulo da onda. Nós fazendo as pretas a saltar. Olha ele a comer agora. Não. Que confusão. O quê? Ai, ai! O quê? Oi, oi! Ah, caralho, teve azar. Ai! Oh! Olha! Matou-se todo. Olha, aquele foi sinistro. Filmaste? Filmei. Ah! Olha, olha, olha. Ai, o quá. Olha, quase que dava mesmo, não era? Compensa ir ali ao troll. Vai lá, vai lá. Pá, eu pensei nesta prancha, já ando a desenvolver há muitos anos. Mano. Isto é o resultado de 30 anos de experiência no bodyboard. Eu nem me lembro, acho que ele tinha isso no carro. E na altura apareceu a prancha ideal para surfar, para ser sincero. E acabou por ser. Posso só ir buscar aqui uma cena? Não vai mexer muito? O troll. Pode ser agora, não é? Foi das melhores sessões da minha vida. Descobrimos a importância da flexibilidade extra numa prancha de bodyboard para surfar este tipo de mar. Estava muito frio, portanto a flexibilidade extra tornou-se ali um valor extremamente positivo. E os rails são quadrados, que é para atrasar mais, sem canais, que é para dar mais velocidade. Este canal tem sido estudado durante meses a fio. Não vou poder dizer a forma como ele é feito, porque seria estragar aqui o segredo e eventualmente marcas com mais poder económico podiam roubar-nos a ideia antes do tempo, mas posso afirmar-vos desde já que, além da flexibilidade extra, isto vos vai dar um grip incrível e vai permitir-vos andar na foam ball como nunca antes visto. E o flex é aquele flex que só dá para fazer uma onda, que é o que um gajo quer no troll, é fazer uma onda e sair. E foi espetacular, ninguém se magoou, correu tudo bem. Fizemos dos melhores drops da nossa vida, portanto, acho que foi uma sessão épica. Além de que se um peixe vir esta prancha na água, não terá a mínima dúvida que é para zarpar dali.
pierra nem que é nada, está mole. Pá, eu acho que eles deviam tentar, pelo menos. Chegará às lojas no próximo inverno de 2024-2025, portanto ainda estamos a testar. Ainda temos agora esta fase final do verão para aqui afinar os rails e o grau de flexibilidade em que a prancha pode trabalhar. Mas sei que há muitos curiosos já no Instagram ali a procurar saber mais coisas sobre esta prancha. Mas aguardem um bocadinho que isto está quase aí nas vossas lojas. Agora dá a pranchinha. Olha, grande controle, meu. Já, foi bom. O troll não é uma quase onda, claro que não, não é? Manda-se tubos lá, mas não é uma onda excelente. É uma onda para quem gosta daquele tipo de ondas e é muito divertida. Só que, claro que eu não vou dizer que é uma onda excelente, porque é uma onda super difícil, lá a maior parte delas não dá para sair do tubo. Quando há um sucesso, está feita a surfada. Quando saímos de um tubo, está feito, está completado. Sair todas é completamente impossível. Acho que nem um dia que dizemos assim, está clássico. Não, nem nesses dias. É um misto de emoções. É um misto de emoções. Aquilo é um grande buraco, ondas assim com tamanho, adrenalina. Eu sempre disse que o troll é uma onda que amas ou detestas, e eu acho que é mesmo isso. E eu já testei e eu já amei. Porque não é uma onda fácil, não sendo uma onda fácil. Vai haver muitos dias que vais sair frustrado, depois vai haver outros dias que apanhas uma e sentes a pessoa mais feliz do mundo. Acho que foi em 13, 14 anos. A primeira vez que fui lá foi com fazendas. O Faustino estava cá fora, lembro perfeitamente. O Faustino estava cá fora, estava o pessoal também do bodyboard cá fora. Não sabíamos se ia entrar ou não, o mar assim com um bom tamanho, vento assim um bocado de norte. Hoje em dia já dá para entrar em frente ao pico, mas antigamente não dava, então tivemos que entrar para a praia, um grande quebra-coco. Eu puto, surfava nem há um ano, e eu, Tiago, vamos, então eu vou-me vestir. Ele veio atrás de mim só para eu ver se eu não me afogava. E acho que foi a partir daí que eu comecei também a dar o pulo. Em termos de surfar ondas grandes, querer evoluir, desafiar-me.
Foi a partir daí que eu como que quis, sei lá, evoluir cada vez mais. Ou se gosta muito de surfar no troll, ou não se gosta mesmo e detesta-se, vai uma vez, ou nem sequer se chega a experimentar. É uma onda em que tu podes mandar um grande tubo num dia em que está tudo alinhado para não dar, como num dia em que está tudo alinhado para dar, podes chegar aqui e acabar por fazer 10 close-outs e vais comer um coração na mesma. Por exemplo, agora quando o Fazendas veio ver cá para cima, tipo, deu-me um boostinho para continuar a ir lá. Porque acho que se calhar se ele não tivesse vindo para aqui, acho que provavelmente já nem ia lá, porque já quase ninguém quer ir lá. O Maduro também adorava ir lá, mas o Maduro já não vive aqui, por isso é fixe ter o Fazendas para picar e, aliás, é quase sempre ele que pica para ir lá e assim já dá muito mais pica, porque se vai lá sozinho não dá pica nenhuma. É perigosa, tem o seu quê de perigoso, portanto tens de ter algum juízo quando estás ali a surfar, é uma brincadeira, mas tem que ser medida. Mas na verdade, em relação àquilo que é o panorama do Norte, e não tiveres nada num raio de 300 km parecido com isto, ou seja, um tubo com mais massa de água, assim, meio slab, que te dê adrenalina, vais ter que surfar no troll, porque não vais ter outra hipótese. Alguma coisa vai sair divertido dali, não é? Alguma risota vai sair dali. Depois a pica de ser difícil e de ser aqui meio perigoso por causa do calhau, sei lá, eu acho que é diferente. Tipo, eu se um gajo combinar para ir dar uma surfada aqui, é mais um dia normal, não é? Se for uma surfada no troll, já não é um dia normal, já é um dia que já nos vamos recordar aí durante uns diazinhos, não é? Eu estive lá em janeiro ou fevereiro, já não quando é que foi? Pá, e ainda me lembro, não é? E já dei muitas mais surfadas aqui e não me lembro delas, já pá. Não há hipótese, aquilo, uma surfada lá marca.
E eu não sou a pessoa mais adepta do Tawin. E o troll é um bocado o reflexo disso, vais para o troll, nunca vais estar à espera de muito. Mandas um bom tubo, olha, ótimo, hoje dá croissants. Não mandas um bom tubo, olha, não faz mal, hoje dá croissants. Está sempre tudo bem. No norte está sempre tudo bem.